Quase falimos e o que a gente pode fazer, o que a gente fez para se livrar desse problemaço que quase gerou realmente uma quase falência aqui da empresa. Então, vamos para o vídeo de hoje. O vídeo de hoje vai ser massa, cara, porque acho que a gente tende sempre a contar sobre o que a gente fez para ficar grande, mas o que fez para dar certo. Hoje eu quero contar as merdas que a gente se ferrou para suportar e ser resiliente sobre isso e o que a gente fez para tentar sair desse problema. Então fica nesse vídeo, acho que vai ser um vídeo irado. Eu gostaria, esse seria um vídeo que, se fosse para falar com o Yuri do passado, acho que eu só mostraria esse vídeo. Eu acho que de tudo que eu poderia falar, acho que eu mostraria esse vídeo. Então fica aqui comigo, cara. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, compartilha com quem você puder e, cara, faz um comentário tipo simples, assim, acho que vai me ajudar a entender, fazer um feedback mais bacana aí, entender que eu posso estar ajudando vocês, beleza? Cara, então no vídeo de hoje a gente vai entender sobre falência, cara, e, assim, eu vou falar com um certo cuidado, assim, ó, por sorte, a gente não faliu, tá? Mas a gente teve alguns altos e baixos e toda vez esse baixo, ele foi cada vez mais assustador, porque quando você tem baixas, com um tamanho de empresa maior que a anterior, você tem um medo maior de perder aquilo que você já tem, né? Então, quando você é pequeno e você tem pouco a perder. Quando você é maior, você tem mais a perder e aquilo vai no fundo, te dando cada vez mais medo, só que ao mesmo tempo te traz cada vez mais casca. Então, antes de eu falar das falências que a gente ou quase falências que a gente já teve, eu queria te contar um pouquinho da dor de real, tá? O que passa na nossa cabeça quando tá falindo? Qual que é a sensação de quase falir? A sensação de quase falir é o seguinte: você não precisa ser um mágico de Oz para entender sobre financeiro, para entender na parte financeira quando você está acabando o dinheiro, tá? Por quê? Digamos que você não manja porra nenhuma de financeiro, que já tá errado, mas digamos que você não entenda porra nenhuma, mas que acho que era o meu caso no começo, principalmente, que você às vezes não tá clara a diferença de gestão de caixa e competência no financeiro, tá? Não vou entrar muito nesse mérito agora. Mas o que é importante entender? A tua análise de operação na competência, ela se reflete não para um no caixa. Então, o que você tem no saldo bancário é diferente do que às vezes a competência está te dizendo. Então, é muito comum, por exemplo, várias empresas de varejo estarem vendendo pra cacete e o caixa tá caindo, porque às vezes ela parcela demais e deixa aquele dinheiro para receber no futuro, paga o seu fornecedor muito à vista ou com um prazo de pagamento menor do que o de recebimento, e aí o teu caixa começa a cair, tá? Eu quero dar um exemplo prático do que a gente passou, até para entender a sensação que teve, né? A gente estava numa mudança de sair do B2C, então no mercado de B2C, e entrar para o mercado de B2B, que é do mercado de franquias, né? E sendo bem sincero, acho que pensando agora, a gente nem estava pensando sobre a hipótese de ir para o B2B. A gente estava com uma solução, um produto legal, que era um produto muito parecido com o que ele é hoje, só que num nicho que é do B2C. Então eu ajudava as pessoas a fazer reformas residenciais. Quando a gente acertou melhor o produto, acho que no primeiro semestre de 2022, a gente teve um problema grande, que a gente estava com um número de pessoas na empresa, que era, se eu não me engano, a gente estava em 10 pessoas, e as vendas não estavam aumentando, e as obras estavam se mantendo, e o custo, ele se mantinha. Então o custo fixo da empresa estava muito parecido. Eu tinha um problema gigantesco de venda, porque o mercado de B2C ele tem baixa recorrência, a depender do teu produto, pelo menos do meu. O ticket médio era baixo e era um ciclo de vendas longo. Então, cara, era tudo uma merda para nós. E aí até que chegou no momento que eu entrei numa reunião de um cliente que estava muito puto com a gente. E eu saí da reunião, eu estava no escritório de um amigo meu, eu estava meio de favor, assim, ele aceitou a gente sem pagar nada lá. E eu lembro que ele falou, cara, eu saí da reunião e falei, era de noite, eu falei assim,
eu não sei se eu tenho caixa para uma semana ou para um mês. Ou seja, a depender da velocidade que as obras estivessem avançando aqui na plataforma, eu podia falir semana que vem ou só daqui a um mês. Então, meio que eu torci naquela época que as obras atrasassem. Olha que loucura, cara. Dá até um aflito só de lembrar. Porque a aflição que te dá, cara, pô, sinceramente não é que eu ia passar fome. A sensação não é que você vai passar fome. A sensação é de derrota. A sensação é que tudo que você fez até ali vai pro lixo. Tudo que você fez é o universo jogando na tua cara de que você é um bosta. E isso começa a doer muito no ego. Muito mais do que o dinheiro. Porque no financeiro, sinceramente, eu não ia passar fome. Porque no fim do dia, pô, eu tenho uma família que eu poderia voltar para casa deles, eles iam me ajudar e tal. Então não é necessariamente, assim, não era por subsistência. É até difícil explicar, a sensação é de, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei o que eu estou fazendo, eu provavelmente estou fazendo tudo errado e eu não deveria nem ter começado. Então, eu acho que por isso que muita gente para, porque eu não sei como é que eu continuei. A resiliência nesses momentos, ela é muito maior, ela é muito mais emocional do que financeiramente. E aí, cara, qual que era o cenário econômico da empresa? A gente tinha, eu não lembro dos números, sendo bem sincero, tá? Eu vou falar alguns números aqui para exemplificar. Eu tinha na conta 30 mil reais, um exemplo, e eu tinha a receber no cartão de crédito, se eu não me engano, em torno de 100 mil reais, beleza? E ainda eu fiz, acho que naquela época ainda acho que eu fiz uma cagada que eu parcelava no boleto, cara, a pior cagada que eu fiz. Enfim. Eu tinha ainda a possibilidade de fazer uma antecipação de recebíveis do cartão de crédito que me toma 2% ao mês. Tá? Se você tem de juros compostos, se você está, sei lá, mais ou menos com recebíveis de 12 meses para ter, você vai ter um custo de mais ou menos 18%. Ele não é 2% direto, porque cada parcela ele está um tempo que vai puxar para o valor presente. Então nem todo o valor presente é de 2%. Alguns vão ser de 2% e outros vão reduzir. Por conta disso, ou ao contrário, né? Por conta disso não é 24%, e sim numa média de 18%. Então, sabendo que a minha empresa ela trabalha com um take rate de uma intermediação de uma obra, o meu faturamento é diretamente ela é diretamente voltada ao valor a diferença entre o que o cliente pagou e o dinheiro que vai para o fornecedor. Se eu antecipo e eu tenho um custo de 18%, o meu faturamento foi para o lixo. Foi para essas empresas essas instituições financeiras do caralho, que pegam todo o nosso dinheiro. Então a cara fudeu, porque eu até podia pegar o dinheiro para pagar o fornecedor e era isso que eu ia fazer. E eu tinha um custo da empresa, então, sério, é uma sensação de desespero. Então, cara, qual foi o erro comum, tá? O erro comum foi não necessariamente cuidar da margem, mas o erro comum muita gente erra na questão da margem, enfim, mas eu vou falar pra mim, tá? O meu erro foi ter insistido demais no mercado B2C, ter tentado vender para um mercado que eu sabia que não tinha recorrência, que o ticket médio era baixo, as dores de atender uma pessoa física é muito maior. Então, assim, eu insisti tempo demais e vendi muito parcelado, e vendi parcelado indo no boleto num Brasil em que a inadimplência ela é gigantesca. Então, assim, eu fiz a receita do bolo para fazer cagadas no Brasil. Aí eu chorei e liguei para um mentor e amigo meu, até hoje ele sabe disso, que é o Antônio, CEO do Fretadão, inclusive um beijo pro Antônio. E chorei para ele e falei, cara, eu não sei o que fazer. Tá acontecendo isso, não sei o que fazer. E aí ele falou, cara, a primeira coisa ele falou, ele até deu risada, né? Porque ele falou assim, todo empreendedor vai passar por isso. Se você não passou, é porque você vai passar. E se você já passou, provavelmente você vai passar de volta. Então ele falou meio que
entenda que isso é normal. Não é o teu negócio que é um lixo, não é você que é um empreendedor ruim. Faz parte do negócio passar por isso e faz parte agora de você saber o que você vai fazer daqui para frente. É isso que vira o jogo, cara. Não é ideias incríveis, não é ideias maravilhosas. É isso aqui que faz você ser um empreendedor bom ou não. É o quão resiliente você é para seguir daqui para frente. Levei esse tapa na cara. Aí ele falou, agora o que a gente vai fazer? Tá? A empresa era pequena, tá, gente? Era menor, bem menor do que ela era hoje. Mas é isso que eu tô te falando, não tem a ver com o financeiro, tem a ver com o emocional da gente. Ele falou um termo que eu nunca vou esquecer. Ele falou, agora tu vai focar em estancar a sangria. Tu vai tirar tudo de custo que tiver na tua empresa que não vai gerar nenhum valor daqui para frente. Ah, mas você precisa de... Não precisa. Ah, mas o vendedor... Tira vendedor. Ah, mas o consultor... Eu tinha uma época um consultor terceirizado de marketing que fazia o tráfego pago da empresa. Corta. Vai fazer você dar um jeito. Enfim. Tu vai cortar tudo. Inclusive, nesses momentos de corte, tipo, você cortar a unha, que tu percebe que tu tem muito dinheiro ali disponível. Porque a gente acha que é, pô, sei lá, tu tá pagando um terceirizado lá R$2.000 por mês. Parece pouco, sinceramente. Mas quando você vai tirando, cara, vai sobrando. Ó, já sobrou para pagar tal coisa, já sobrou. Então tu vai sobrando. E custo fixo é um negócio que derrete qualquer empresa. Então ele falou, tira qualquer custo fixo que você tenha dessa empresa. Tu vai estancar a sangria. Beleza. Sentei com o meu sócio, cara, vamos tirar. O que tem tudo de custo? Ah, tem plataforma, não sei o que, tira. Tem funcionário demais que tira. Tem consultor, tira. A gente tirou tudo. Aí beleza, voltando para a conversa, né? Agora, assim que vocês estancarem a sangria, quase que imediatamente na sequência vocês vão pensar, o que dá para fazer para gerar receita para minha empresa? Nossa, Yuri, parece, nossa senhora, aqui parece óbvio, né? Mas não é só vender mais, porque já tá difícil de vender. Ele falou assim, esquece teu business, tu precisa pagar as contas agora. Ele falou assim, o que você e o Gustavo, que era eu e o Gustavo naquela época, podem fazer para gerar qualquer receita para a empresa de qualquer coisa. Sei lá, o que vocês sabem fazer? Vocês poderiam dar consultoria para outras empresas? Poderiam fazer site para outras empresas? Agora que vocês sabem fazer plataforma com o no-code, né, que é o Bubble, vocês não poderiam vender isso para outras pessoas? Qualquer coisa para trazer receita para a tua empresa. E em paralelo, e aqui somado a essa terceira coisa, vocês vão pensar o que do meu business eu posso fazer para melhorar essa operação. Olhar todas as dificuldades que me trouxeram até aqui para criar um negócio daqui em diante que melhore a minha situação. E só um parênteses aqui, cara, é nesse momento que você tem que pegar o teu ego, passar no rabo e jogar lá fora. Porque você tem que aceitar que essa batalha você perdeu. Talvez a guerra não, mas essa batalha tu perdeu. E tu vai ter que aceitar que até aqui tu tem que aceitar que aqui tu vai ter que jogar fora. Tá? Tu vai ter que ficar com os aprendizados, mas o que tu fez até agora tu vai ter que aceitar, talvez começar do zero. Beleza. Esse foi o plano de crise, tá? Então, resumidamente, estanca a sangria, gera receita de qualquer jeito e melhora teu business. E cara, doeu bastante no começo, tá? Mas a gente teve que... E assim, vamos dizer que ele me deu esse checklist, a gente saiu, conversei com os meus pais, conversei com o meu sócio. Aí a gente fez um quarto step que até hoje a gente faz e que é um step bem legal, tá? Que eu realmente recomendo para todo mundo. Que além da gente fazer essas coisas, a gente falou, nós vamos colocar um deadline. Eu e o Gustavo olhamos um na cara do outro e falamos, nós vamos colocar um deadline. Eu até vou fazer isso. Só que a gente tem que entender o que é a diferença de insistir com persistir. Insistir é aquele negócio que você fica insistindo num negócio que não era para estar insistindo, entende? Não faz mais sentido você insistir naquele negócio. E persistir é diferente. Tu sente, tem um cheiro que vai dar certo e que talvez só está faltando alguma coisa. Isso é persistir. Então nós vamos colocar um deadline. A gente colocou um deadline que eu acho que, se não me engano, foi 30 de março. A gente falou que... Eu acho que foi 30 de março, tá? Ou
a gente, no dia 30 de março, vamos dizer que é 30 de março, 30 de maio, se for, a gente colocou na agenda pra gente se reunir e a gente falou o seguinte: se a gente chegar lá e tudo isso não tiver mudado porra nenhuma, a gente vai parar, foda-se. Cara, paga o que tem que pagar, né? Vamos manter a gente solvente, líquido e tal, paga e vai embora. Cada um vai para um lado, talvez a gente pense num outro negócio e tal, mas é isso. Beleza? Beleza. Cara, perfeito. Então a gente estancou a sangria, demitimos o que tinha que demitir, cortamos o que tinha que cortar. E na receita a gente tomou uma decisão diferente, tá? Em vez de a gente gastar essa energia pensando em novos negócios para fazer, eu e meu sócio a gente falou: cara, vamos fazer o seguinte, já que a gente estipulou um deadline, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos colocar mais grana no nosso bolso, porque, cara, esse negócio, eu racho. Se for para ser, aí pelo menos a gente deu o dinheiro que a gente tinha que dar e seguimos em frente. Então, a gente colocou, se eu não me engano, mais 15 mil reais de cada sócio, tá? Era o que eu tinha nas minhas contas de investimento, ele também, então os dois colocaram 30 mil reais somados para ocupar essa falta de caixa que a gente tinha, sem precisar antecipar recebível e enfim, e é isso. E aí a gente começou a observar nosso nicho, tá? Então, o que a gente poderia fazer no nosso business que a gente saísse disso que a gente estava fazendo. E foi aí então que a gente viu todas as dores que a gente tinha, tá? Lista aqui comigo, porque eu não vou fazer nenhuma edição bonitinha aqui para você. Lista aqui comigo, tá? Eu tinha baixa recorrência, eu não tinha não é baixa recorrência, eu não tinha recorrência, eu não tinha recompra, porque uma pessoa que faz reforma uma vez não vai fazer reforma de novo na casa dela. O ticket médio não era bom, então o ticket médio de uma obra de reforma pessoa física é 25 mil. Então eu falo 25 mil, então algumas pessoas vão fazer 30 mil de reforma, algumas pessoas vão fazer 5 mil de reforma, então isso é péssimo para o negócio, tá? Não tinha padronização e o ciclo de vendas era gigantesco. Para fechar uma venda de um ticket de médio de 25 mil, só que 25 mil não é de faturamento, 25 mil é de GMV. Então de faturamento na época era 20%, se não me engano. Então, vamos dizer, 10% de 25 dá 2,5, era 5 mil de faturamento. Uma merda. Então assim, eu listei 5 problemas aqui. E a gente começou a falar, cara, o que dá para fazer para sair desse mercado? E a resposta não foi óbvia, tá? Hoje parece óbvio, mas não foi óbvio naquela época. Aí a gente, não existia GPT, então a gente começou a refletir e nós listamos 5 possíveis soluções, tá? Se eu não me engano, eu não vou lembrar de todas, mas sei lá, a gente pensou em crédito para obra, a gente pensou em mercado de franquias, mercado de filiais ou indústria. E cara, a gente pensou em 5 negócios diferentes. E a gente fez prós e contras. Inclusive, uma das soluções era vamos insistir mais um pouco no mercado B2C, de uma maneira estratégica um pouco diferente, que era através de indicação, uma pessoa indica a outra, e tentar extrair mais suco. O que a gente fez? Nós chamamos nosso conselho consultivo daquela época, então pessoas que eram amigas e até mentores nossos, e a gente chamou para uma mesa e apresentou as 5 soluções, todos os prós e contras, ninguém falou nada, a gente só pediu um tempo para explicar tudo e a gente pediu para que eles criticassem. E saímos daquela reunião com um pedido de uma solicitação, tipo, ó, se eu fosse vocês, se eu estivesse no lugar de vocês, eu tentaria só mais um pouco o pessoa física, de uma estratégia um pouco diferente, que era a estratégia de indicação. Coloca um deadline e se não melhorar, aí vai aparecer outro, que era o mercado de franquias, tá? Então foi o que a gente fez. Além de colocar o dinheiro, etc., eu foquei em... A equipe ficou reduzidíssima, era eu, meu sócio, uma vendedora e um estagiário. E a gente começou a pensar em formas de vender melhor e mais barato. Então eu comecei a ligar para os clientes que eu já tinha tido e pedir indicação. E aí até que começou a gerar uns leads e tal, e enfim, não deu boa. Não deu boa, a gente não extraiu mais suco dali. E aí a gente tomou uma decisão rápida. Cara, quer saber? Chamamos o time assim, ó. Eu peguei a vendedora e falei, ó, continua vendendo do jeito que a gente está, para manter a receita do que a gente tem, para pagar as contas. Eu vou para o mercado B2C, do B2B, e vou tentar vender para o mercado de franqueadoras.
E foi isso. Então eu comecei a prospectar no LinkedIn, fiquei um mês prospectando assim forte no LinkedIn, fazendo reunião e testando pitch, fazendo reunião e testando pitch. Eu prospectei mais ou menos 350 franquias no total, contatos na verdade. Fiz várias e várias reuniões, eu posso até puxar aqui os números, até que a gente fechou com uma marca. Essa marca topou fazer esse teste com a gente, uma loja em Cascavel, que ou seja, não era nem na nossa cidade, a gente nunca tinha feito isso. E cara, dali em diante, e ali deu certo. Ali a gente sentiu o cheiro de que as coisas iam dar certo. Assim, podia dar tudo errado, mas a gente sentiu o cheiro. E meu sócio também, a gente chegou no deadline, a gente falou, cara, não, a gente precisa testar isso aqui melhor. Não vamos parar não. Ali a gente sentiu um cheiro, não tem resposta, cara. Não é um número, é um cheiro. E cara, se não fosse aquilo, a gente tinha parado lá. As coisas deram muito certo, a gente cresceu 7 ou 8 vezes no mês seguinte. Crescemos mais 50% no mês seguinte também. E agora a gente vai crescer provavelmente mais 70%. Isso foi, tipo, a melhor decisão que a gente tomou. Assim, no fim valeu a pena, sabe? Tiveram outros momentos de quase falência também, mas a gente meio que aprendeu como fazer. Tu aprende a fazer. E quando tu começa a ter esses problemas, tu tem que seguir esses passos. Tem que estancar a sangria, achar a receita, melhorar o business e tentar de novo. Então é isso, espero que você tenha gostado. É uma história que eu me orgulho muito de contar. E é isso. Até o próximo vídeo.